conto até 10 pra não errar. Onde errei? 1, 2, 3, 4, 5 mil. Chegou a hora do programa melhor do Brasil. Essa aí inventei agora. Doutor Luiz Aibider, tô aqui todo trajado num jeans. Porque agora a moda é usar o jeans velho. O Fábio tá com uma calça ali toda rasgada, aparecendo ali a cueca. Ah, não tá não? Ah, não, tá inteira, né? Mas agora você sabe que você vai comprar uma calça, você compra a calça toda rasgada, custa R$ 500. A inteirinha custa 100. Dá pra entender uma coisa dessa? Esse mundo tá doido. Quando eu tinha uns 15 e 18 anos, eu lancei essa moda. Ah, é, né? Você andava com a roupa rasgada? A minha mãe ficava furiosa. Pois é, doutor Luiz Aibinder. Mas pô, parece um mendigo, não sei o quê. Tá bom, mãe. Um dia a senhora Ela vai dizia ver. que se eu poderia dormir, que a calça já ficava em pé. Era só eu pular dentro dela, já encaixava. Seu apelido era Pierre Cardin, já estava lançando moda naquela época. Estamos começando mais um programa À Luz da Psicologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você estiver acessando a nossa TV Ondas Play, que agora também está em mais um aplicativo, tá, gente? E cadê o nome do aplicativo que eu ia mandar para o David e acabei esquecendo? O David está ali com a gente nas carrapetas, está o Fabinho aqui na produção também. Eu mandei para vocês o novo aplicativo, manda se você puder mandar para o David, para ele botar na telinha lá, para as pessoas também conhecerem, deve estar aí no seu... Estamos começando esse programa com... Por que eu estou falando tanta coisa assim ao mesmo tempo? Comecei com brincadeira, passamos para falar de moda, agora do novo aplicativo. A gente tem que agir, bicho. As coisas têm que acontecer. A gente tem que agir. Em outros dias que eu te enviei isso aí. A gente tem que agir ou você tem que reagir? Bom, eu não sei. Agora a gente tem que conversar isso com quem entende verdadeiramente, porque o tema do programa de hoje é agir ou reagir. Agir é mais importante que reagir. O agir é geralmente pensado e programado. O reagir, na maioria das vezes, é um impulso. Entender que são os pensamentos que comandam nossas ações é essencial para aumentar a consciência, sobre nós mesmos. Onde é que está o seu foco? Estará lá no seu coração? Doutor Luiz Aibinder, o que te contaram sobre agir ou reagir? Roda a vinheta. Ô, Dilon, o discípulo foi em seu camelo até a tenda de um mestre sufi. Apeou do camelo, entrou na tenda e se curvou e disse para o mestre: tão grande é a minha confiança em Alá que eu até deixei meu camelo aí fora solto, convencido de que Alá vai proteger o interesse daqueles que o amam. Aí o mestre falou assim para ele: vai prender o camelo, idiota. Aí Alá não tem tempo para se ocupar daquilo que você é perfeitamente capaz de fazer sozinho. Ô, Dilon, a virtude não vem apenas de acreditar, mas sim de agir. Então, aquelas pessoas que vivem dizendo que, bom, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo, eu não nasci para isso, eu não nasci para aquilo. E muita gente fica esperando alguém agir por si próprio para as coisas acontecerem. Mas quando você começa a agir, presta atenção nisso que eu vou falar, que é muito importante. Quando você começa a agir, causa muitas reações nas pessoas próximas de você, e nem sempre são positivas. Por que quando você está agindo, causa essas reações? As pessoas reagem quando você está agindo com inveja, é a pessoa que fica torcendo para você quebrar, a outra que fala, esse não vai conseguir, não vai sair do nada, vai chegar em lugar nenhum. Por que a ação? O que existe a diferença aí da ação e da reação? Eu vou citar um mestre que eu tenho na TV Ondas de Maricá, Ondas Play. Meu mestre diz que anda pela cabeça dos outros é piolho. Você age do jeito que você tem que agir. A opinião dos outros é totalmente irrelevante. Quantas coisas... Já imaginou se Santos Dumont fosse ver as pessoas? Inventaria o avião?
E outras coisas, milhares de outras coisas, quantas coisas deram certo, apesar do ceticismo das pessoas que estavam em volta. Você tem que agir conforme os teus parâmetros, seguir a tua bússola interna e não seguir de mais ninguém. O resto é palpiteiro. Você que sabe da tua realidade, você que vai ficar frustrado. Ô, Dilon, a minha definição de inferno é o cara chegar no último dia de vida, chegarem para eles, olha aqui, esse é o que você se tornou. Aí mostra outra pessoa, essa pessoa que você poderia ter se tornado. Esse é o inferno. A pessoa ficou muito aquém das suas possibilidades. E geralmente por quê? Porque ouviu o que os outros falavam, palpiteiros. Faz isso, não faz aquilo, etc. Siga seu coração, siga seu talento. Não se importe com o que digam. Não é desprezo pelos outros, é respeito por si mesmo. Por que o agir incomoda tantas pessoas que não agem? Inveja, e elas podem criticar, mas elas não fizeram nada, mas só criticam o que foi feito, não se mexem. É fácil ficar criticando, jogando pedra dos outros, mas por que elas não se mexem? Ah, isso está errado. Ah, fala que você faz certo. Não faz nada, nem certo nem errado. É inveja. Elas ficam com inveja da iniciativa, da proatividade de quem age. As pessoas podem participar com a gente aqui pelo telefone, se quiser, porque é o 21 99532 7705. 21 99532 7705. Tem também o meu zap, que as pessoas que também já costumam nos assistir, quer mandar mensagem para mim no meu particular? Pode mandar também. Tem o nosso chat, que é o www.tv1dasplay.com.br. Tem um novo aplicativo já aí, que as pessoas podem baixar também. Vai lá e também baixa a TV nesse aplicativo, que está contando também lá, que ele foi produzido na Europa, né? E vai para todo o Brasil e todo mundo também. E os canais que mais tiverem acesso lá vão ganhar posicionamentos positivos, né? E eu gostaria de receber esses posicionamentos, que vai colocar na tela aí para você que está em casa. Você pode ir no Play Store e baixar, né? Cadê? Mostra para mim, é TV Igo? TV Igo, né? É TV Igo, né? É o novo aplicativo que nós estamos, né? Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Jimmy, lá no Chipre, que está lá, né? E também na Rússia, com os aplicativos Limex World TV e também o Brasil TV. E agora está com a TV Igo, está passando aí na tela para você que está vendo em casa. Está passando aí sobre esse aplicativo. No Play Store você baixa ele, e baixando esse aplicativo você também acompanhará toda a programação da TV Ondas Play, fora os outros canais, tá, gente? Serão vários canais que vocês terão lá, de opções dos mais variados para você curtir e também estar lá com a gente, né? É a gente abrindo novos horizontes, e vem aí logo também a TV Ondas Play numa nova sede, né? E você saberá onde e como participar, interagir, estar mais próximo de você. Bom, Dr. Luiz Aibinder, as pessoas já começam a mandar perguntas, inclusive no meu zap aqui, já pintou uma aqui. A Mônica, deixe de reagir, a sua resposta, como parar de reagir? Como parar de reagir? A reação é aceitar algum tipo de provocação ou estímulo que vem de fora. Então você vai depender desse estímulo que vem de fora, dessa provocação, para ter tua ação. Isso daí é reação. Quando você é proativo, que você está no comando de si mesmo, está dirigindo o próprio carro, é a protagonista da sua vida, você vai agir quando você achar que foi o momento devido e da maneira devida. Se alguém te xinga, você chega lá de volta, você não está sendo proativa, você só está sendo reativa. Tipo cachorro de polícia, sabe? Morde, aí o cachorro vai lá, morde. Parou. Sabe, a pessoa fica muito condicionada. É como se as outras pessoas apertassem um botão que comandasse suas emoções, seus comportamentos. E lembre-se, Mônica, quem te irrita, te controla. Ah, eu tinha que reagir? Não tinha que reagir. Você escolheu reagir. Uma reação inteligente, muitas vezes, é ficar em silêncio. E você está agindo, embora esteja em silêncio.
Tá aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu até responder aqui. Obrigado. Doutor Luiz Aibinder, hoje pela manhã já estive... Peraí, gente. Apagou aqui. Doutor Luiz Aibinder, hoje pela manhã já tive um desentendimento. Meu relacionamento é assim, é muita reclamação e várias reações. Depois que reajo, penso, reflito e aí penso no que fazer. Como fazer para, na hora do estouro da reação, controlar-me? Primeiro, a receita da vovó, conta até 10. Aí você já dá um tempo de não explodir. Segundo, compreender que pensar antes de agir é planejamento. Agir antes de pensar é arrependimento. Pensa nisso. Exatamente o que ele disse ali, que se arrepende depois que tem a reação. Na realidade, nem Eu sei, sempre. mas depois que você tem a reação, aquelas palavras duras que você disse para a pessoa podem ser perdoadas, mas não serão esquecidas. Aquela pessoa fica, eu te perdoo, tá tudo bem, mas não vai esquecer o que você falou. E muitas vezes, John, eu aprendi na minha profissão que aquilo que a gente diz para o outro, muitas vezes fica ecoando na cabeça desse outro por séculos, por dezenas de anos, por um tempo enorme. Aquela frase fica voltando o tempo todo. Olha a nossa responsabilidade, como dizer, quando dizemos qualquer coisa para uma pessoa. Como é que aquilo vai reverberar no interior dela? Acontece que, se todos conseguissem ter esse autocontrole, nós não teríamos o número de divórcios que a gente tem, nós não teríamos o número de crimes que a gente vê, nós não teríamos o número de agressões e atitudes nos mais variados segmentos. Mas a ação e a reação é necessário? Não. Nesse sentido, não. Esses exemplos todos que você deu, geralmente, essas brigas não se dão por pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato, sobre uma mesma realidade. Não é uma falta de compreensão, o outro tem uma perspectiva diferente da nossa. Nem a nossa está certa, nem errada, nem o outro. A nossa é a nossa, o outro é o outro. Cada um vê pelo seu ângulo, cada um vê pelo seu ponto de vista. E um ponto de vista, João, é apenas a vista de um ponto, não é a verdade absoluta. É muita presunção isso, achar eu tenho a verdade, eu tenho razão. Tem nada, isso é ego. O Hamas cometeu uma ação de invasão. O Israel está reagindo com bombas, tiro, porrada e bombas, né? Como diz o outro. Isso poderia ser evitado, doutor Luiz Aibinder? Bom, essa questão daí já vem, no mínimo, desde 1948, esse conflito entre Israel, desde a fundação de Israel com os outros países. Uma vez que foi agredido, Israel, vamos dizer, reagiu ou se tornou proativo para evitar novas agressões. Só isso. Mas não pode ficar também, não reagir não significa ficar passivo. Qual é a atitude que eu posso tomar agora que eu fui agredido? Eu não estou falando em termos só de nação, estou falando também em termos de indivíduos. Se alguém me agride, eu vou ficar passivo? Não. Eu vou ver que ação eu posso tomar proativa para não ser repetir a agressão. Eu não quero ser agredido. E aí, isso serve para essa situação que nós estamos vivendo, essa reação. Às vezes uma reação pode... O senhor diz que o que é dito não é esquecido. No caso de uma guerra, a ação, além de não ser esquecida, ela vai ser... A reação será prolongada, né? E perpetuada. Porque os sobreviventes vão pensar nos seus parentes que morreram naqueles ataques. Isso vai gerar nova geração de revoltados, dos dois lados. O que a gente está vendo é a ação
humanitária de um lado, nessa guerra, ação humanitária, né? Alguém agindo em prol daqueles menos favorecidos que os inocentes de guerra. E a reação exatamente de acordo com o que o senhor acaba de dizer, se perpetuando dentro de memórias de crianças, de inocentes, de pessoas que perderam tudo, perderam suas casas. Quem é o culpado, na sua opinião, desse jogo de ação e reação? Os líderes desses dois segmentos? É eles que tomam as iniciativas. Eu não digo culpado, eu digo responsáveis. Responsáveis? Eles que tomam. O Hamas tomou, os líderes do Hamas tomaram a iniciativa de atacar Israel, e Israel tomou a iniciativa de contra-atacar para se defender. A reação causada dentro de um pensamento, psicologicamente falando, ela causa vários tipos de distúrbios. Essas reações têm tratamento? Se faz necessário que essas pessoas vão procurar ajuda psicológica para poder seguir adiante? Sim. Eu vou dar um exemplo bem simples, mas você vai entender. Imagina que você está no elevador e alguém dá um chute no teu calcanhar. Você se vira com uma raiva danada para a pessoa que chutou. E você vê, quando você se virou, que era uma pessoa cega. Não muda teu sentimento naquela hora? Uhum. Depende do que você pensa. Colocando em termos de psicologia, você ressignificou aquele chute no teu calcanhar. Aquela pessoa não me chutou por maldade, por provocação. Ela me chutou porque não enxerga, coitada dela. Você muda totalmente o teu sentimento. Você não pode mudar os fatos, mas você pode mudar a maneira como você avalia os fatos. Por exemplo, isso é muito útil em relação a traumas passados. Quando você vê a situação por outra perspectiva, muda aquilo que você sente. Eu estava atendendo essa semana uma cliente cuja mãe morreu recentemente, uns poucos meses. Essa cliente estava muito triste pelo falecimento da mãe. Aí eu falei, que idade você tinha? Foi esse ano, já tinha 48 anos quando minha mãe morreu, e continuava ainda nos mesmos 48 anos. Eu falei, você já pensou que você é uma privilegiada por ter uma mãe até os 48 anos de idade, quando muita gente não tem isso? Mudou o significado. Ela, instantaneamente, baixou aquele inconformismo dela e passou por uma aceitação, quase que uma gratidão por ter tido uma mãe até os 48 anos de idade. Um outro exemplo aqui que eu dei, acho que eu já dei aqui, mas eu dou muita aula, muita palestra, enrola. Mas também um exemplo é válido. Eu estava atendendo um senhor multimilionário, sabe, João? Assim, de teu nível econômico, multimilionário, muito. E ele estava chorando pelas dificuldades econômicas, mas chorando de pingar lágrima. Cara. Aí eu falei, tá certo, senhor fulano, vou dar o nome dele. Tá certo, senhor fulano. O senhor não está tendo a vida que o senhor sonha. Concordo com o senhor. Agora, no mundo de 8 bilhões de pessoas, quantos bilhões que sonham estar no seu lugar? Parou de chorar na hora. A situação dele não mudou. Mudou a forma como ele encarava a situação. Ressignificou, é isso. Duas questões. Uma primeira aqui, né? Nem sempre a gente está com cabeça, nem sistema nervoso adequado para ser passivo sempre que tiver que reagir. Pacífico sempre que tiver que reagir. E é difícil a gente não reagir em muitas situações que a gente vive no cotidiano de hoje. Concordo. Existe alguma fórmula, lá vem a pergunta que o senhor adora, existe alguma fórmula para a pessoa sair de casa, exercitar a mente para estar preparado com suas reações? Porque a gente se depara com gente de tudo quanto é tipo de ego, de objetivos pessoais, de olhar para você de um jeito, e balançar a cabeça para você dizendo que sim. O ser humano é o único animal que ele tem esse potencial, né? Você está falando com ele, ele está assim, ó.
Mas na cabeça dele fala, velho caquético, tá querendo me ensinar a fazer o que eu já sei. Né? Isso é difícil, né? Um filósofo disse, todo dia quando você sai de casa, você vai encontrar um mentiroso, um desonesto, um rabugento, um ladrão. O que tem de mais você encontrar essas pessoas que faz parte da vida? O que eles falam, você não controla. O que eles fazem, você não controla. Mas como você reage a eles está sob o seu controle. Como você vai se abalar, se afetar, que importância você vai dar a esses atos ou pessoas? Isso você está sob o seu controle. Então você ficar revoltado que existe uma pessoa de um tipo que você não gosta, não vai mudar a pessoa, só vai mudar você para pior. Tem um morador de rua aqui na cidade de Maricá, a 1 quarteirão de distância já sente o mau cheiro dele, de tanto tempo que ele está sem tomar banho, sem se cuidar. Barbudo. E ele pede dinheiro para as pessoas para tomar cachaça, enfim. Um dia, ele foi na porta da rádio que eu trabalhava. Eu tinha uma rádio que eu era diretor aqui. E aí, isso já fazem mais de 5, 6 anos. Ele me pediu um dinheiro para comer. E eu estava lá na rádio com uns sacos de biscoito que eu tinha uns guaravitos, uns negócios lá. Eu entrei e falei, espera um pouco. Peguei os biscoitos e o guaravito e dei para ele, na mão dele. Aí, ele pegou, eu entrei para dentro da rádio e ele saiu. Quando eu saí, que eu terminei o programa, eu fui ali no corredor, tinha um vaso de plantas ao lado da porta. E eu olhei dentro do vaso, estavam lá os biscoitos e o guaravita jogado. Certo? A ação dele me causou uma reação imediata, que eu saí que nem um desesperado lá procurando ele lá fora. E ele estava mais à frente, lá perto da prefeitura. Eu fui atrás dele e falei um monte para ele. Que esse tipo de coisa não se faz, que ele deveria se cuidar, deveria procurar um emprego, deveria ter atitudes honestas, que aquilo que ele fez comigo é uma palhaçada, pediu para comer, eu dei comida, ele jogou a comida, você é um safado. Aí xinguei ele, um monte de coisa, desabafei e voltei aliviado para dentro da rádio. 6 anos, esse cara ainda está perambulando pelas ruas. Toda vez que ele passa por mim na rua, ele olha para minha cara e fala, rádio, e aí rádio? Quer dizer, o que eu falei para ele ficou na cabeça dele. Toda vez que ele me vê, ele lembra lá da rádio. Ele não sabe meu nome, mas ele fala aí rádio. Entendeu? Então, escuta, você é nutricionista dele? Não. Ele pediu o quê? Dinheiro para beber. Você vai dar biscoito? Não. Errado. Ele pediu para comer. Ele falou que era para comer. Ele iria beber. Mas não é biscoito. Não é a preferência dele. Ô, João, você não muda ninguém. Você pode dar a maior bronca, papapá. As pessoas são o que são. Você nunca vai mudar nem mesmo uma criança pequenininha. Aceita que as pessoas são assim. Dá uma de Frank, eles deviam dar uma de Frank Sinatra para você do rádio e sai cantando My Way. É do meu jeito, do meu modo a música, né? My Way. Eu faço as coisas do meu jeito. Ele come, bebe o que quiser, não é do teu jeito, é do jeito dele. Você não está respeitando a individualidade dele, os problemas dele, a vivência dele. Você tem outra cabeça e outras experiências de vida. Eu entendo o que o senhor está dizendo. E, nesse ponto eu digo, o senhor está coberto de razão. Mas que bom, né? Se todos pudessem fazer esse rápido raciocínio que o senhor está passando agora, no momento que as coisas acontecem, né? Concordo contigo, mas isso é um treinamento que vai caindo gota a gota ao longo do tempo. Isso é verdade. Você não planta uma semente hoje e tem uma árvore amanhã. Eu sei. Mas quando você vai se treinando nisso, isso se torna o automático do futuro. É verdade, porque eu faço isso comigo e ainda tenho rompantes de passado, porque eu era no passado um cara extremamente porrada. Não tinha conversa comigo, não. Me desacatou, me ofendeu, era porrada mesmo. Muitas vezes saí na porrada com muita gente. Pra você ter uma ideia, eu vou te contar uma história rápida, que isso na época que eu era, né,
PL, né? Não posso falar aqui o palavrão, porque não falo. Eu sei. Então eu era. E lá. Porcaria louca. Porcaria louca. E uma vez eu estava num lugar, um cara pegou, na cidade do interior, tinha aquela uma jovem naquela época, hoje em dia, até vou falar a verdade, eu não vejo mais essas brincadeiras, mas naquela época, quando eu era adolescente, tinha meus 17, 18, 19, os caras tinham a mania de dar uma passadinha de mão na bunda da pessoa, davam tipo assim, brincando, dava uma passadinha. Em São Paulo é assim, queria afrontar a pessoa, dava uma passadinha de mão na bunda. Rapaz, eu tava num lugar, o cara fez essa brincadeira comigo, mas eu peguei uma cadeira que tinha naquele estabelecimento, mas eu dei na cabeça do cara e saiu uma confusão. Isso foi um. O outro, eu tava com a noiva que eu tinha, isso eu tinha 20 e poucos anos. Num lugar, um cara bêbado chegou na mesa, colocou a mão na garrafa que estava na minha mesa, chamou pelo meu nome, falou, e aí, vamos tomar junto com o Odilon. Pegou e botou no copo dele, saiu bebendo, eu já dei-lhe uma garrafada na cara, entupi ele na porrada, no meio da inauguração do bar, acabei com a inauguração. Então, quer dizer, eu não gostava que invadisse meu espaço de jeito nenhum, que quando discutiam comigo, com o passar do tempo, a porrada foi deixando de lado, mas a grosseria, assim, o ímpeto ainda aflora, entendeu? Porque às vezes você está pensando uma coisa e a pessoa está CA para você, né? Da vaca, aquela história da vaca. E você, às vezes, quer mostrar para a pessoa que aquele caminho é um caminho ideal naquele momento. E como que essas pessoas vão adquirindo essas gotas de experiência, como o senhor falou? Isso está acontecendo comigo. Eu hoje posso até me estourar, mas 10 minutos depois dá um reset, se eu ofendi alguém, chamo para conversa. Se eu não ofendi, eu chamo para conversa do mesmo jeito, porque eu me policio para tentar ter uma reação mais amena. É isso? Isso. Se fosse colocar numa palavra só, seria a palavra assertividade. É uma maneira de você lidar com a vida sem recuar, sem agredir. Porque recuar é um extremo, agredir é outro extremo. O meio termo é assertividade. Resumidamente, muito resumidamente, metaforicamente também, assertividade é a teoria da rapadura. Você fica firme sem perder a doçura. Você responde quando tem que responder, mas não precisa engrossar. É isso aí. Então você posiciona as pessoas de uma maneira que elas não abusem de você. Você não precisa agredir, você não precisa recuar. Isso aí funciona. Eu era bicho solto também, como você. Eu estava procurando aqui, não vou procurar mais para não perder tempo. Tem por aqui um velho soco inglês no negador. Você está achando que você era bicho solto? Eu não vou achar agora. Se tiver que me dar uns 2 minutos de intervalo, eu acho. Sério? Outro dia eu vi uma propaganda na internet, me deu aquele velho líder, sabe, ressuscitou de mim por 1 minuto, para comprar um bastão retrátil, sabe, feito uma barra de ferro, que você faz assim, ela estica, aço. Eu sei. Falei, pô, na idade que eu tô, não aguento nem carregar esse peso. Vamos lá! Mas aquele velho impulso não morreu, ele está adormecido. Mas a assertividade me mantém numa faixa de equilíbrio boa, sem recuar nem agredir. Então vamos lá para você que quer participar. O telefone é o 21 995 32 7705, ou também tem o chat no nosso site tvondasplay.com.br. Manda a sua mensagem, parece que já tem comentários, espero que seja das nossas telespectadoras que sempre mandam mensagem. Você que ainda não manda, por favor, né, gente? Vamos mandar falando de onde é que você está falando, qual é a sua mensagem. É muito legal essa interatividade. Mas o que a gente sabe, e isso não vou deixar de falar nunca, porque essas ações que vocês cometem causam essa reação em mim. Muita gente encontra comigo e fala sobre o programa e não participam. Ah, não posso brigar com ninguém. Pois é, elas não agem. E elas só reagem ao que vem, mas não agem. Vamos lá, quem é?
A Bonitinha dizendo bom dia e a Evelyn dizendo que acabou de sair da manicure. E ela disse aqui, professora Ibinder, muito me ajudou por ocasião do falecimento da minha mãe, há 2 anos e meio, ao colocar que eu tive o privilégio de conviver com a minha mãe por 58 anos. Aí, ela acabou de revelar, a reação dela foi se revelar, foi essa pessoa que o senhor ajudou falando sobre o falecimento da mãe. Não, essa foi outra. Foi outra? Essa que eu falei agora, que deu exemplo, foi agora essa semana. A Evelyn já tem 2 anos. Mas ambas ressignificaram a morte da mãe. Não mudou a morte da mãe, obviamente. Mudou a maneira como elas pensavam sobre a morte da mãe. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Que o meu propósito de vida, o meu sentido de vida, a minha missão é agregar valor às pessoas. Isso. E quando eu consigo isso, eu me sinto extasiado. Foi o caso da Evelyn e dessa outra de 48 anos. A pessoa, para ela ter mais controle, ela tem que pensar, eu faço isso, não sei se eu estou certo, se eu estou errado. É um bom exercício a pessoa pensar sobre o significado ou origem das suas reações? Não, é inútil. Não? Pensa bem, isso daí é fruto da educação que você recebeu. Eu recebi, na idade que eu estou, uma educação muito machista. Quando eu era garoto, eu não podia voltar para casa chorando se eu levasse a pancada dos colegas, dos garotos. Eu tinha que bater, senão eu apanhava em casa. O ídolo que eu cultivava, induzido até pelo meu pai, era John Wayne, aquele tipo, né? Hoje em dia seria Rambo, Schwarzenegger. Mas naquela época, John Wayne. Bateu, levou, não leva desaforo para casa, esse tipo de mensagens, aquilo foi interiorizando. Não adianta ficar pensando nisso, porque não vai mudar o passado. Eu posso pensar que isso foi uma educação que ele deu, achando que era boa, mas o resultado não era bom, e que eu posso, hoje, adulto, escolher como eu vou agir. Pensar de outra maneira, não preciso pensar como eu fui induzido a pensar. Bom, a pessoa que quer saber aqui, ela quer saber para começar a fazer esses exercícios de ação e reação. Ela perguntou, doutor Luiz Ebindo, o que quer dizer exatamente a palavra reagir? E o que pode substituir o agir? Nada pode substituir a ação. O Einstein dizia, nada se move nada muda até que algo se mova. Então, a ação é que muda o mundo. Você ficar olhando, espectadora passiva, não vai mudar nada. Reagir, você precisa de um estímulo que venha de fora para você tomar algum tipo de providência. Se chover, você abre o guarda-chuva. Tá, é uma reação cabível. Mas se alguém te diz um desaforo, você é aquilo que a pessoa disse que você era, ou você é quem você é, independente do que o outro pensa. Quando você entender isso, você vai ver que nenhuma ofensa é pessoal, nem elogio, mas vamos pensar nas ofensas. Você diz que eu sou feio ou bonito, é uma avaliação que você faz sobre minha aparência. Mas a minha aparência é minha aparência, não é o que a outra pessoa diz. Se você diz que eu sou bom, outra pessoa diz que eu sou mal. Cada um vai dizer uma coisa, mas eu sou quem eu sou, não quem os outros dizem que eu sou. Então não se permita ser definida por ninguém. Seja você mesma. As próprias ações dos dias de hoje, se elas são diferentes e positivas, ela também foi fruto de dias negativos e de ações negativas, né, doutor? Que fizeram a pessoa aprender com o passar do tempo. Sim, na verdade, se você olhar para trás, aquilo que você chamava de erro foram experiências de aprendizagem. E você não gostou da consequência daquela experiência e aprendeu a não fazer o mesmo comportamento. Então as pessoas não erram, elas aprendem. Elas simplesmente aprendem. Aquilo que eu fiz não gostei, não deu certo, eu vou mudar hoje diferente daquilo que eu fiz no passado. Então chegou a hora da moral da história, porque eu quero virar de lado A para lado B aqui da nossa conversa. Solta a vinheta. Odilon, agir ou reagir? 2 verbos que indicam ação. Alguma coisa deve ser realizada. Mas qual será a diferença entre essas duas ações?
O que muda quando a pessoa age ou quando a pessoa reage. Reatividade é dependência ao que os outros disseram ou ao que aconteceu. Agir implica iniciar uma ação de maneira proativa. Reagir significa responder a uma situação ou ação que já foi produzida. Pode ser uma resposta emocional ou de urgência. A forma mais comum de responder a um estímulo negativo é pagar na mesma moeda, mergulhar de cabeça na negatividade do outro e tentar falar ainda mais alto. Essa postura reativa aumenta o nível de tensão e complica ainda bem mais as coisas. Considere que as pessoas podem dizer o que quiserem. Você pode, por sua vez, reagir como e se quiser. Mas não se esqueça que não reagir também é uma forma de ação. Pessoas reativas costumam seguir à risca a ideia de que olho por olho, dente por dente. O comportamento dessas pessoas costuma depender do outro, ou seja, a pessoa age de acordo com a forma como é tratada. Essa é uma atitude que quase nunca é assertiva, uma vez que é sempre caracterizada por reações e não por ações, e o indivíduo fica sempre à mercê do outro. Em questões de relacionamentos, Odilon, muitas vezes reagimos igualzinho quando alguém bate o martelo no nosso joelho, aquele exame médico, né? Quase que instantaneamente a martelada, o nosso músculo reage e nosso corpo se movimenta. Dessa forma, quando alguém grita conosco, fala com sarcasmo ou nos deixa irritado, o nosso reflexo instintivo é devolver aquele tipo de tratamento na mesma moeda. É tão rápido que quase não percebemos quando a nossa boca solta aquelas palavras que, numa situação normal, nós não falaríamos. Enfim, Odilon, quem tem boca fala o que quer. Quem tem cabeça, filtra o que ouve. É isso aí, esse que é o grande filtro da questão, né? E pior que o pior ou melhor, né? Que a gente está aqui conversando e tem pessoas ainda fazendo perguntas sobre ação ou reação. A gente queria mudar o tema aqui, mas ainda tem umas pessoas aqui, tem também um comentário que eu ia fazer, acabei deixando comentário, até pedi para puxar ali, que tem, até na Bíblia tem sobre ação e reação. Fala o que na Bíblia? Jesus, no Sermão da Montanha, e no discurso dele, ele está dizendo: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Então, ali na Bíblia diz que assim que você recebe essas ações, a reação tem que ser a mais pacífica possível, né? Parece que isso... E o Gandhi falava alguma coisa parecida. Olho por olho e a humanidade acaba cega. É isso aí. Mas, e o outro lado é a parte de você ter discernimento na hora da sua reação. Então, tem mais um outro comentário ou não? Tinha um áudio da Bonitinha, mas ela apagou. Ah, ela apagou o áudio, se arrependeu, né, Bonitinha? Tá bom, tudo bem. Mas um beijo para ela. Ontem ela participou da minha live, discutindo a depressão. Desvendando a depressão, o título. Ela participou muito bem. Muito bem, Bonitinha, sempre fiel, né? E a ação que houve aqui ontem, que o senhor estava comentando que aconteceu, o senhor viu algumas divulgações, foi, até entrou aqui agora. Avise que tivemos em Maricá, estamos tendo 2, 3 e hoje, né? Hoje é 4? Não, amanhã é 4. 3. Então, até amanhã estão sendo entregues. Cadê aqui? Realiza a entrega de cartões Mumbuca, cerca de 26 mil famílias que passam a integrar o programa Renda Básica Cidadania. É um número de beneficiários que aumentará de atuais, Dr. Luiz Aibinder, 42 mil para mais de 98 mil moradores, de acordo com os dados atualizados do Cadastro Único Federal, CadÚnico, que representa uma ampliação de 113% no número de pessoas atendidas pelo programa do município, que receberão por mês 200 mumbucas.
E ao todo são 54.600 novos beneficiários. Caramba! São, olha, mais de 237 milhões de reais por ano de investimento nesse programa. É um programa e tanto na cidade de Maricá, né? Vamos ver aí o que vai, aonde vai, qual vai ser a reação do povo nessa ação desse governo aí. Doutor Luiz Abínder, então eu quero agora mudar, porque tem determinados momentos que as verdades são duras de engolir, né? O otimismo ingênuo, positivo, mas mais cedo ou mais tarde vai trazer decepção e desesperança. O otimismo ingênuo, positivo, mais cedo ou mais tarde vai trazer decepção e desesperança. Quer dizer, então, que aquele cara que fala já deu tudo certo, vai dar tudo certo, pode quebrar a cara? Provavelmente sim. Vai ser uma exceção, dar tudo certo pela fala dele. Vai acontecer o que tiver que acontecer. O nosso desejo sobre o acontecimento de alguma coisa futura não entra na equação, não vai ajudar a realizar nada. Ele quer se consolar com esse tipo de pensamento, achando que isso vai mudar a realidade. Nada muda a realidade se não for ação. Como eu falei a frase do Einstein, né? Nada muda até que algo se mova. Vai dar certo. Você não tem como prever se vai dar certo, se vai dar errado. Você faz o possível para que dê certo. Agora, o resultado nunca depende da gente. Tem vários fatores que se modificam e você não pode conseguir prever. Por exemplo, você vai fazer uma prova. Eu vou estudar e vou passar. Já deu certo, eu vou passar. Não, você não vai passar. Você vai estudar. Aumenta a chance de passar, mas nada garante a aprovação. Então, esse falso otimismo vai levar à decepção e depois você vai ficar sem esperança de conseguir. Vai por mim, aceita a realidade, faz o possível que está a teu alcance para ter um bom resultado, mas desapegue-se do resultado, porque os resultados nenhum de nós controla. Bom, tá aí o doutor recebe uma pergunta aqui. Então, doutor, o medo protege e o otimismo prejudica? Não, o medo não protege de nada. O medo é uma fantasia. Se você não está correndo um risco imediato, real, o medo é só um pensamento. Não é uma ameaça. E nós vivemos muito mais ameaçados, muito mais assustados do que realmente ameaçados, João. Pensa bem, teus medos, a maioria deles, você está correndo um perigo real ou você está pensando que poderá correr um perigo? Está pensando. A maioria dos nossos está pensando. Mas pensamento é fumaça no ar. Não acredite no que você pensa. Quantos dos teus medos nunca se realizaram? A maioria. Cadê aqui? A esquizofrenia é um excesso de medo e ausência total de otimismo? Não, tem nada a ver com medo nem com otimismo. A esquizofrenia é uma doença por um mau funcionamento da bioquímica cerebral. Não tem nada a ver com medo, otimismo, não tem nada a ver. Qualquer um pode ficar esquizofrênico. O início da esquizofrenia geralmente se dá no final da adolescência e início da idade adulta. 17, 18 anos até os 23 é a faixa maior onde se manifesta a esquizofrenia. Então não tem nada a ver com isso de medo. É porque ele citou. É doença mesmo. Foi citado que a pessoa com esquizofrenia está sempre com medo que alguém está perseguindo, que alguém está atrás. Um tipo de esquizofrenia são 5 tipos. Um deles chamado esquizofrenia paranoide. A pessoa tem delírios, pensamentos distorcidos de perseguição ou de grandeza. Também para se achar o rei da Inglaterra, qualquer coisa assim. É mania de grandeza, fora da realidade. E mania de perseguição também fora da realidade. Nesse caso, o medo é uma mania de perseguição. São delírios persecutórios, tecnicamente falando. Conheci uma pessoa que trabalhava como representante de uma empresa. Quando ele ia se apresentar nos clientes, ele se apresentava como dono da empresa.
Eles que acham que ele era. Eu acho que ele é esquizofrênico, mania de grandeza. Não, ele pode ser mentiroso para tirar vantagem. Ah, é verdade, para vender, né? Mas só que uma hora. Só por um comportamento não dá para identificar. Mas eu já vi um que recebeu o salário mensal, eu vi, ninguém me contou, não. Ele pegou as notas que recebeu, assim, abriu o leque, pegou o isqueiro e acendeu, que ele disse que ele era o rei da Inglaterra, não precisava, filho da rainha da Inglaterra. Ele não era o rei, não. Era o filho da rainha da Inglaterra e não precisava daquele dinheiro. Esse pode ser chamado de maluco mesmo, que queima dinheiro, né? Diz que assim, eu não sou maluco, não queimo dinheiro. Esse aí é maluco, queimou dinheiro. Não, mas a maioria dos malucos que eu conheço, que já conheci muitos que eu trabalhei em hospício, a maioria deles é até pau duro. Lidam muito bem com o dinheiro. Isso era a exceção. O senhor trabalhou com um hospício. Eu morei a minha infância e adolescência toda ao lado de um hospício, o maior da América Latina, que é o Hospital Juqueri. Você já ouviu falar? Já. É o maior da América Latina. Era, né? Porque hoje em dia está abandonado. Ah, mas tem tanta história lá, tanta história, que eu não teria que ter uns 3 programas para contar. Vou contar uma rapidinha, um doido e outro. Tinha um campo de futebol, chamava CTO, que sempre tinha jogo lá, né, de futebol de campo. Aos domingos a gente ia assistir e aqueles malucos mais calmos ficavam todos soltos lá, andava pela colônia, era gigantesco aquele lugar lá, dava para andar de helicóptero para conhecer todo o hospital, de tão grande que é. E eles ficavam lá, né, a camisa tipo de saco, assim, de arroz, assim, com um carimbo aqui do hospital, uma calça azul, e ele ficava lá sentando, andando, e às vezes tinha um conversando com o outro, estava atrás assim, um virou outro e falou assim por que você fica com a mão enfiada dentro da blusa aí, desse jeito? O outro falou assim, aí o cara ficava assim, ó, com a mão enfiada aqui assim, dentro da blusa, né? Deixa eu tirar o microfone. Ficava assim, ó, com a mão dentro da blusa assim. Aí o outro falou, eu sou Napoleão Bonaparte. Aí o outro falou, rapaz, sai pra lá, quem te falou isso? Aí o cara respondeu, Deus. Ele falou, eu? Eu não falei nada, não. Agora, uma dos filhos que eu trabalhava, mas esse fato, como diria o Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, é fato venéreo. Tinha uma espécie de sacada lá no prédio que eles se abrigavam, e teve uma batida ali esqueci o nome da rua, Jeremário Dantas, em Jacarepaguá. Um carro deu uma batida pequena com o outro. Os motoristas saíram e começaram a discutir. Aí o pessoal foi todo para a varanda por causa do barulho, né? O que está acontecendo? Aí veio a discussão, aí eles falaram assim, vem para cá, o lugar de vocês é aqui, o lugar de vocês é aqui. Eu achei uma maravilha aquilo. Então estavam raciocinando bem, tinha gente ali que estava disfarçada ali de maluco. Bom, doutor Luiz Abílio, o senhor deixa então de dica aí para o otimismo ingênuo, positivo, que mais cedo ou mais tarde vai trazer decepção e desesperança para a gente encerrar e ir para o pensamento do dia. Atenha-se à realidade. Você não tem como prever o que vai acontecer, se vai ser bom ou mal, se vai dar certo, se vai dar errado. Faça o possível para que dê certo. E desapegue-se dos resultados. Você não controla o resultado. Você só controla apenas o processo. O resultado está fora do nosso controle. Hoje é sexta-feira. Nós vamos programar sábado aí à praia. Você não controla o tempo. Se chover, você pode controlar como é que você vai reagir. Vai ficar em casa, vai ver filme, vai ao cinema, vai fazer outra coisa. Mas o tempo está fora do teu controle. O planejamento não. O planejamento está sob o teu controle. Só me dá uma dica, né, doutor Luiz Abílio, em cima do planejamento, em cima do raciocínio lógico, tudo é muito bom e bonito trabalhar. Mas só para não deixar aqueles que estão na luta, empreendedores, né, aquelas pessoas que estão em busca dos seus dias melhores, um pouco de ação e um pouco de coragem também e se faz necessário também, não é só também ir só dentro de um planejamento. Às vezes a pessoa tem que partir para dentro. Planejar é só uma parte. O cara tem que partir para dentro. Nada vai mudar se você não agir. O cara tem que partir para dentro, né? Mas se ele agir sem planejar, pode dar errado, provavelmente. Mas é melhor planejar para dar certo. Senão você vai pular na piscina
sem saber se é água. Tá certo. Doutor Luiz Abende, o que a gente vai falar na próxima semana? Qual seria um tema? Está aberto a sua escolha. Sabe uma coisa que eu tenho escutado muito falar, as pessoas falar? Pô, esse cara é um psicopata. Eu já escutei várias vezes essa semana as pessoas falando isso, em diferentes lugares. E as pessoas sabem o que é ser um psicopata, né? Não sabe. Psicopata hoje virou xingamento. Isso, vamos falar sobre isso semana que vem, mas qual seria o tema? Psicopatia. Então tá. Psicopatia. É a doença que os psicopatas têm. Então tá. Qual seria então, solta a vinheta do Pensamento do Dia. Existem pessoas menos qualificadas do que você fazendo coisas que você gostaria de ter feito, simplesmente porque elas decidiram agir. É isso aí. A Caio respondeu o que eu tinha perguntado antes. Então, doutor Luiz Abinde, a dor do parto é duro, mas nós vamos ter que partir. Eu também acho. Eu ia dizer já vou, mas como estamos no ar, né, eu não vou dizer isso. Ah, não pode falar isso, né? Deixa as suas considerações finais. Mais uma vez foi uma honra estar ao seu lado aqui, mesmo que virtualmente. Sinta-se abraçado e vamos em frente, porque atrás vem gente. Então que todos parem de reclamar e tomem atitudes. Que reclamar sem tomar atitudes, você está sofrendo e está sendo um chato. Quando você age, você remove o motivo da reclamação. E se não for removível esse motivo, aceita que essa é a realidade. E também não é motivo para reclamar, a realidade é o que é. Atenção, senhores cowboys! Estamos seguindo rumo ao rodeio da vida, montando nesses cavalos bravos que são as dificuldades. Mas vamos lá, ação! E na hora da reação, pense bem. Doutor Luiz Abinde, até a semana que vem e segura a pião!